Galerinha do oitavo, como que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Espero que sim, né? Saudades das loucuras da sala de vocês e dos comentários maravilhosos, né? Saudades do professor, posso interromper sua aula rapidinho, assim, é rápido, e acaba contando uma história de meia hora, né? Se você não dá um pause, meu Deus, mas enfim. É, pessoal, vocês vão ver, abrindo aí na página 144, na nossa aula sobre mercantilismo, como eu já afirmei para vocês que nós iríamos iniciar os nossos estudos em cima da primeira fase do capitalismo, né? A gente tem duas balanças comerciais, tá? Tem uma anotação aqui da professora, mas vocês ignoram. Essas balanças comerciais vão ser usadas até hoje, inclusive como termo, embora elas não existam mais no sentido literal, né, como era antes, mas elas vão indicar quando um país está enriquecendo ou empobrecendo. A gente sabe, através dessa balança comercial, os níveis que os valores de riqueza estão naquele país, né? E aí o que a gente tem? O superávit e o déficit, né? Então é o seguinte, dos países, quando entram muitos recursos, né, muita riqueza, eles consideravam o superávit, né, que era considerando aí um bom exemplo, né, de modelo. E quando saem poucos recursos desse país, né, ele tem mais riquezas concentradas dentro dele do que saindo dele. E quando acontece o déficit, que até hoje quando a gente fala déficit, a gente fala de prejuízo, né, de perca. Quando entram poucos recursos nesse país, mas saem muitas riquezas. Pessoal, isso vai acontecer. Você não vai desligar o computador de novo. Pelo amor de Deus. Estou fazendo essa aula versão 3.0 graças a esse gato que está endemoniado hoje. Então, quando um país, galera, ele tem mais saída de recursos de riqueza do que entra, a gente considera que esse país está sofrendo um déficit, tá? Quer dizer que ele está empobrecendo. Nessa época, o Brasil estava nessa configuração, uma vez que saía mais riquezas do nosso território do que entravam. Inclusive, as poucas que entravam, a gente pagava muito caro por isso, que era a lógica de importação e exportação. Importação é quando eu pego um produto de outro país e trago para o meu país. Exportação é quando eu exporto meu produto manufaturado, fabricado para outros países, né? E no caso do Brasil, a gente tinha uma exportação, mas não de produto manufaturado, o que dava uma grande margem de lucro, mas do produto bruto, né? Ou entre outras palavras, do produto sem ser manufaturado, sem ser fabricado, sem ser lapidado, enfim. Por exemplo, por mais que a gente tivesse uma mineração incrível aí no século XVIII para o século XIX, mais ou menos aí, a gente não tinha a manutenção desse produto na época, o que fazia com que ele fosse exportado a preço de banana, né? Fora que muitos impostos, eles agiam sobre as riquezas do país. O imposto acaba sendo uma cooptação dessa riqueza. Nessa época, era uma cooptação das monarquias e aristocracias para o Estado, que eram eles, como eles eram um Estado, era eles que faziam o recolhimento dos impostos. E aí vem uma diferença muito berrante de hoje, né, galerinha? Porque hoje, quando o Estado arrecada os impostos, é pro Estado. E aí as políticas que o Estado, assim, ele faz, né, vamos dizer assim, ele executa como educação pública, saúde, elas têm que ter o retorno desse imposto, né? A gente sabe que um Estado não está indo muito bem quando o retorno desse imposto não chega até nós. Então, a gente paga imposto caríssimo e aí, em vez de a gente ter uma educação que fosse sinônimo, né, daquele imposto caríssimo, a gente tem muitas vezes uma educação defasada, né, que não tem tanto investimento. Mas, enfim. E o metalismo, que era uma das maiores fontes de riqueza e recursos da época, tá? E quando eu digo recursos, é recursos para riqueza, é tipo comprar dólar hoje em dia. Tudo bem que se for comprar o dólar hoje em dia, você vai se lascar, né? Tá muito caro. Mas vender o dólar, né? Quando você vende o dólar, você consegue um dinheiro bom, assim, em termos nacionais. Apesar que o valor do nosso dinheiro tá desvalorizado, né? E aí eu vou explicar pra vocês o que é isso de valores, tá? Então aqui a gente tem a América Espanhola, ó, que tá saindo o ourinho, né? Em barra, porque foi na época do século XV, a Espanha foi a primeira a achar ouro, foi antes dos portugueses aqui no Brasil. E esse ouro era levado para a Europa, que aqui é a Península Ibérica, que é os países da Espanha e Portugal. Então a gente tinha essa retirada da riqueza, que era transportada através desses navios que eles chamavam de encomenda na época, tá? E quanto mais um país acumulasse metal precioso, mais bens
para aplicação, né? Mais um bem de valor para aplicação, como se fosse uma grande quantidade de dinheiro para aplicar em algo, ele tem. E é claro, galera, que essas viagens marítimas não eram baratas, então era um grande investimento nas viagens marítimas para se ter esse retorno do ouro, tá? Às vezes acontecia desses navios serem interceptados pelos ingleses, né? Os ingleses tinham uma pirataria muito eficaz, inclusive. E o protecionismo? Agora começa a patifaria, né? É a cobrança de taxas sobre produtos estrangeiros para torná-los mais caros que os nacionais e assim desestimular as importações. O estímulo à produção nacional para não ser necessário importar. Gente, vamos fazer um adendo aqui. É muito legal quando você realmente quer valorizar a indústria nacional, mas e onde não tem indústria, que nem no caso do Brasil? Né? Como que funciona esse protecionismo? Ele funciona no avesso, porque o que a gente paga da taxa, por exemplo, para pegar produtos ingleses, que era da época o que a gente consumia, era absurdo de alto, por a gente não ter uma indústria aqui no Brasil, né? Então, tecido de algodão, que é uma coisa que o povo mais usa e surra aí na roupa do que o tecido de algodão, e o tecido de algodão, ele era importado da Inglaterra. Cara, você pagava o preço de uma coisa caríssima num produto que vinha, às vezes, nu e cru, né? Nem no formato de uma roupa ou algo assim, mas só o tecido mesmo, né? O bruto ali. Então, isso era uma maneira de valorizar as empresas nacionais dentro da Europa, tá? E ao mesmo tempo de criar um mercado industrial europeu, né? Então, esse mercado industrial europeu, ele vai mirar nas exportações, ele quer exportar. Ele quer que os outros países paguem mais caro pelos seus produtos. E por isso que vai ter colonização, galera, tá? A colonização vai ser para forçar essas colônias a entrarem no sistema capitalista europeu. De que maneira? Quando as colônias produzem riquezas que têm um preço curto porque são brutas, não foram industrializadas, vendem esses produtos a preço de banana, esses produtos voltam com preço de iPhone pra gente. E aí fica por isso mesmo, a colônia paga para manter a indústria da Europa, né? Então, o começo do capitalismo, ele explica muito como o capitalismo é até hoje, porque até hoje o capitalismo precisa se expandir para enriquecer. Por que vocês acham que a China e os Estados Unidos da América estão disputando o mercado mundial, né? Não porque eles querem simplesmente colonizar os outros países, mas talvez não no literal aí da palavra, no sentido da época, mas eles querem basicamente colonizar os mercados desses países, né? Colonizar e fazer esses países pagarem muito caro pelos seus produtos que em território nacional não iriam render tanto lucro quanto no território de outro país. E aí eu vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, os Estados Unidos. A coisa mais fácil de você fazer acordo comercial é com os americanos. Os americanos estão dispostos a vender tudo, né? Até a própria mãe, dependendo da situação. Eles estão dispostos a vender dentro desse mercado financeiro aí. Então, se você chegar nos Estados Unidos e falar, eu quero que você venda Coca-Cola para mim. Ele vai falar, ótimo, ok, vamos falar. Na época não tinha Coca-Cola. Vamos falar dos primeiros mercados aí americanos, o mercado de carros. Eu quero que você venda um carro da Ford para mim, né? Ele vai falar, ok, eu posso fazer sim uma filial lá no seu país e vender para ele, né? Agora fala você que você quer vender o carro para eles. Aí, filho, eles colocam um monte de problemas, né? Eles colocam várias coisas burocráticas, fiscais, para você desistir de entrar no mercado interno deles, pois eles comandam o mercado interno deles. Quem tem que, na visão dos americanos, comandar o mercado interno dos Estados Unidos são os estadunidenses, né? São as empresas nacionais. Mas quando se trata de outro estado-nação, eles já mudam de ideia, entendeu? Então, entendeu a diferença? No Brasil é fácil ter uma empresa americana, mas ter uma empresa brasileira nos Estados Unidos é muito difícil, tá? Porque as regras de comércio para eles lá são totalmente diferentes das nossas regras comerciais, porque o Brasil herdou regras comerciais muito parecidas com as coloniais, tá? Infelizmente. Para o brasileiro parece ser até divertido desvalorizar a empresa nacional em torno de valorizar a de outros países, né? Às vezes é até estranho, porque muitos produtos são fabricados aqui. Eu não sabia, mas muitos softwares são fabricados aqui no Brasil. Hardwares, quer dizer, que é aquela parte física, né, do computador. Então a gente paga pela marca do produto e não pelo produto em si. Porque a gente fabrica o produto aqui, ele vai para outro país, ganha aquela marca, ou o país autoriza, né, a usar aquela marca, e a gente paga o produto como se ele tivesse sido
importado, trazido de um país para o outro, mas foi feito aqui. Olha que loucura, gente. É colonização, né, que a gente vive até hoje. Então, apesar de tudo, os metais preciosos não vão ser o que vai prevalecer no capitalismo. Conforme o capitalismo vai evoluindo, eles vão percebendo que o modo de produção fabril, né, aquela coisa da manufatura, produzir bastante produto para vender, dominar os mercados, né, para colonizar, para ter mais mercado, enfim, eles vão percebendo que essas são as dinâmicas mais interessantes do capitalismo e vão rumando aí para a dominação dos países europeus desse modelo. Os países europeus que vão negando esse modelo de industrialização, que aconteceu na Inglaterra, na França, na Alemanha, né, como Portugal e Espanha, que vão negar esse tipo de modelo a princípio, eles vão ficar para trás. E é louco, porque Portugal e Espanha criaram o capitalismo. Se a gente for parar para pensar, eles criaram o estilo do capitalismo. Porque eles colonizaram para ter um mercado colono, né? Para ter mão de obra escrava daqueles colonos também. Ao mesmo tempo que eles lucraram com essa venda de escravos, aí ao mesmo tempo também os portugueses e espanhóis criaram uma maneira de extrair riquezas nacionais de outro território para o seu território, transformar aquela riqueza na riqueza da sua nação. São lógicas capitalistas, só que eles não se preocuparam em industrializar o seu comércio e a sua produção, né? Então, eles ficaram para trás. Por mais que eles tinham ouro, joias e glamour, né? Eles não tinham as fábricas. E eles pagavam, literalmente, ouro em troca de produto manufaturado. Eles davam ouro em troca de camisa. Pois é. Então, aos poucos, esses países foram perdendo ouro. Isso é uma outra coisa da lógica capitalista. Quem lucra não é a pessoa que tem muito dinheiro e compra de tudo, né? É a pessoa, na verdade, que está vendendo para essa pessoa que compra de tudo, né? Quem ganha lucro é o cara que mais vende, né? É o cara que consegue pôr seu produto no comércio e fazer ele circular, né? Então, a partir desse momento, como Portugal e Espanha não produzem produtos em termos de fábrica, né? Eles vão ficar para trás e o capitalismo vai tomar outra dimensão, tá, galera? Então, vocês vão ter um exercício para fazer na página 147, atividade 2 e os testes, tá? Vou estar aí recebendo os exercícios e depois a gente começa o nosso capítulo 4 da apostila, que é as mudanças do antigo regime. Esse capítulo é louco, hein? Vai ter até rei sendo degolado, galera. O bagulho é louco aqui. Então, um beijo para vocês, meus queridos do 8º. Até a próxima. Tchau.